Nesse nosso caso de hoje, ele foi misterioso por um tempo, até porque algo muito estranho aconteceu. Uma moça estava conversando com seu vizinho, entrou em casa e nunca mais foi vista. Então a polícia teve que trabalhar bastante para entender o que aconteceu com ela. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, deixa um comentário também dando a sua opinião sobre esse caso aqui. Não esquece de ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo aqui com os amigos. Bora pro vídeo. Em 2012, Ramona Moore, que estava com 35 anos, morava em Jefferson Place, no Bronx. Ela morava em um apartamento que se qualificava como moradias populares, da seção 8. Ela alugou o local de um casal chamado Crystal Campbell e Nason Bonney. Crystal era a dona e seu marido era o síndico. Ramona estava passando por problemas naquela época. 3 dos 4 filhos dela, que moravam com ela, foram retirados da casa no início do ano e colocados em um orfanato pela Administração de Serviços Infantis da cidade. Eles investigaram e confirmaram relatos de que as crianças foram negligenciadas, faltando à escola e ficando em casa sozinhas, durante algumas das ausências frequentes de Ramona. Ela não tinha emprego na época. Logo que se mudou, ela contou a um vizinho que o Bonney, o síndico, estava tentando extorquir dinheiro dela sob o pretexto de aluguel. Na noite de 31 de julho daquele ano, Ramona estava do lado de fora de sua casa conversando com o vizinho, a quem ela já havia reclamado sobre o que Bonney estava fazendo com ela. Naquele mesmo dia, ela já tinha ligado para a polícia 2 vezes sobre Bonney tentar extorquí-la. Enquanto os dois conversavam, ela ofereceu uma fruta ao vizinho que aceitou. Então, Ramona entrou em sua casa para pegar a fruta, mas ela nunca mais saiu de dentro da casa e não foi mais vista. Ramona foi dada como desaparecida vários dias depois, após sua ausência ter continuado por mais tempo do que o normal. Uma de suas vizinhas disse mais tarde à polícia que logo após Ramona ter entrado em casa, ela a ouviu discutindo com Bonney e que após um grande estrondo, a discussão terminou. Os detetives da polícia de Nova York começaram sua busca revistando todo o apartamento da mulher. Sua partida parecia ter sido não planejada. Seu gato não tinha sido alimentado e ela não tinha pedido para ninguém alimentá-lo. A medicação que ela usava para o lúpus que ela sofria também foi deixado para trás. E Ramona não tinha retirado mais desse remédio na farmácia. Apesar das deficiências que a ACS encontrou no tratamento de seus filhos, Ramona nunca perdeu eventos familiares, como aniversários de seus filhos, e isso aconteceu pela primeira vez. Então, Bonney foi entrevistado e confirmou à polícia que tinha uma disputa em andamento com Ramona sobre o aluguel dela. Ele disse que ela era uma inquilina problemática. Ela parece ter um problema com drogas e deixa homens diferentes entrarem em seu apartamento a qualquer hora da noite, ele disse aos detetives. Logo após o desaparecimento dela, ele jogou fora os pertences restantes dela e alugou o apartamento para um novo inquilino. A investigação policial levou uma série de dicas de outros vizinhos na rua. Eles descreveram uma série de ações de Bonney. Um vizinho lembrou que logo depois que o vizinho de Ramona contou que a viu pela última vez, ele viu Bonney sair de casa carregando um grande container de lixo e colocando em seu carro. Outro o viu retornar no mesmo veículo mais tarde naquela noite. A polícia começou a considerar o caso de uma investigação de assassinato, embora ainda fosse oficialmente um caso de uma pessoa desaparecida. A polícia, então, começou a investigar Bonney mais de perto. Uma busca de registros relacionados ao celular dele encontrou uma série de localizações naquela noite, bem como algumas chamadas de torres nos condados de Orange e Rockland. Foi revelado então que Bonney tinha parentes lá na época. O detetive Malcolm Raymond trabalhou com um especialista em balística para conseguir restringir uma área de busca com base nos horários conhecidos de partidas e chegadas de Bonney em sua casa.
e uma taxa estimada de velocidade de viagem na estrada. Dentro dessa área, eles vasculharam alguns aterros, principalmente no Parque Estadual Harriman, uma grande área protegida que era arborizada, que atravessava a fronteira entre os dois condados. Mas eles não encontraram nenhum sinal de Ramona. Eventualmente, a investigação desenvolveu evidências suficientes para a polícia obter um mandado de busca para o porão que ficava embaixo do apartamento de Ramona. Eles o executaram em abril de 2013. O piso do porão estava coberto de esgoto. Um cachorro estava solto na área, que os policiais tiveram que anestesiar com um dardo tranquilizante antes que pudessem revistar o local. Em um banheiro, eles encontraram meio saco de carvão, que eles acreditavam ter sido intencionalmente jogado na descarga para causar o refluxo dos esgotos para destruir todas as evidências do local. Os dejetos podem ter tornado algumas evidências forenses irrecuperáveis, disse o detetive do caso. Uma equipe de filmagem acompanhou a polícia para filmar a operação de busca para sua transmissão. Bonnie, que não estava presente quando os policiais chegaram, ficou furioso quando voltou e encontrou a busca em andamento. Ele alegou que a polícia o estava assediando, pois ele havia falado com eles e permitido que revistassem o apartamento de Ramona várias vezes. Mais tarde, ele acusou a polícia de roubar $40 mil em dinheiro do porão durante a busca, uma alegação que o departamento negou. Um processo que ele entrou sobre o dinheiro supostamente desaparecido está pendente. A polícia não disse se a busca no porão havia revelado algo significativo, mas quase um ano depois, em maio de 2014, os promotores do condado do Bronx apresentaram as evidências contra Bonnie e a um grande júri, o que o indiciou por acusações de assassinato em segundo grau e homicídio culposo em primeiro grau. Um mandado de prisão foi emitido para ele. Um jornal relatou que um conhecido havia dito à polícia que Bonnie havia admitido a ele que tinha algo a ver com o desaparecimento de Ramona. Nessa época, Bonnie havia deixado Nova York e se mudado para a Pensilvânia. Ele foi levado sob custódia por agentes federais. "Vocês não podem me acusar de assassinato sem um corpo", disse ele aos policiais. De volta ao Bronx, um juiz da Suprema Corte ordenou que Bonnie fosse preso sem fiança. Por curiosidade, desde o início do século XIX, os tribunais americanos julgaram mais de 400 assassinatos nos quais o corpo da vítima não foi encontrado. O caso relacionado ao Bonnie foi o primeiro no Bronx. É como correr uma corrida de 100 metros quando o criminoso começa na marca dos 20 metros, disse um ex-promotor federal. Quando você não tem um corpo, não tem as melhores evidências do crime. O promotor permitiu que a condenação de Bonnie fosse possível se outros aspectos do caso fossem fortes. No final de 2014, um programa de TV exibiu uma entrevista com Bonnie, que estava preso desde que foi acusado. Ele negou qualquer envolvimento no desaparecimento ou morte de Ramona, dizendo que ela tinha sido uma boa inquilina que pagou o aluguel em dia. Se ele a tivesse matado, ele perguntou, por que ele teria cooperado com a investigação policial tanto quanto ele fez, a ponto de permitir que os policiais revistassem sua casa sem obter o mandado de busca. Ele disse que eles só o consideravam suspeito depois que ele entrou com uma ação por eles supostamente terem roubado seu dinheiro. Em abril de 2015, alguns trabalhadores estavam cortando árvores ao longo da New York State Road, em South Blonde Grove, uma pequena vila no condado de Orange. No cruzamento arborizado e pouco desenvolvido ao norte do centro da vila, eles encontraram restos mortais perto da estrada. Eles ligaram para a Polícia Estadual de Nova York. Os restos então foram levados ao legista para que uma autópsia pudesse ser realizada. 4 dias depois, os registros dentários foram comparados com o de Ramona e foram confirmados como os dela. Os exames revelaram fraturas no crânio dela. Bonnie era conhecido por ter um amigo perto de onde os restos mortais foram encontrados. Não se sabia naquela época se Ramona foi morta no Bronx ou no condado de Orange. As moções pré-julgamento no caso de Bonnie deveriam ter começado na semana seguinte à descoberta do corpo, mas o julgamento foi continuado para que o antropólogo forense da cidade pudesse examinar os ossos para estabelecer a causa da morte. A polícia acreditava que Bonnie estrangulou Ramona, mas sem seu corpo não poderia ter certeza. O relatório deveria ser concluído em junho. No dia seguinte à identificação do corpo, Bonnie compareceu ao tribunal para enfrentar o caso de agressão pendente contra sua esposa. Em 12 de julho daquele ano,
Bonnie espancou sua esposa com uma bandeja, seu cinto e seus punhos, resultando em uma fratura no crânio. Ele se declarou culpado de agressão e foi condenado a 4 anos de prisão, seguido de 3 anos de supervisão pós-libertação. Na época em que o corpo de Ramona foi descoberto, a defesa havia obtido registros da autoridade habitacional da cidade, mostrando que ela havia pago todo o aluguel em dia e lançado dúvidas sobre a teoria da promotoria sobre o motivo de Bonnie como uma disputa de aluguel. A promotoria, que havia anexado a acusação em um relatório de um detetive que falou com Bonnie 3 dias após o desaparecimento, citando Bonnie, dizendo que ela não havia pagado aluguel e que ele estava planejando despejá-la, disse que sua teoria não era que ela não havia pago aluguel, mas que Bonnie a estava pressionando para apresentar uma papelada falsa da seção 8 para que ele pudesse cobrar aluguel adicional. O juiz decidiu a favor do Estado que aquele programa de TV que entrevistou Bonnie na prisão tinha que entregar a entrevista completa e não editada. Enquanto o programa havia argumentado que o Estado não havia demonstrado nenhuma base para supor que Bonnie havia confessado o crime fora das câmeras, o juiz disse que a promotoria buscava saber se ele havia feito admissões relevantes para o caso e de alguma forma eles estavam omitindo aquilo. Foi visto na entrevista que Bonnie fez declarações positivas sobre sua relação com Ramona. Até mesmo a defesa concordou que a questão dos requerimentos da seção 8 era central e relevante para o caso. A única concessão do juiz ao programa foi que ele revisaria a entrevista e liberaria para a promotoria apenas as sessões que discutiam o relacionamento dos dois e ou a questão da seção 8, que ele queria aquele documento falso. A decisão foi suspensa até o recurso, uma medida que o programa disse que tomaria. Esse é o caso clássico de exagero de um promotor que está tentando usar o produto do trabalho de um repórter como ferramenta investigativa para seu processo criminal, disse David Schultz, um advogado do canal. Em julho de 2016, finalmente ocorreu o julgamento de Bonnie. A promotoria apresentou 20 testemunhas ao longo do mês. No final, o júri absolveu Bonnie de assassinato, mas o condenou por homicídio culposo. No mês seguinte, Bonnie foi condenado à pena máxima de 25 anos de prisão. Bonnie manteve sua inocência enquanto lia uma declaração preparada antes da sentença. Minha vida, eu acredito, foi tirada pela polícia de Nova York, disse ele ao tribunal. Estamos em 2016 e os homens negros agora são alvos da prática para a polícia, ele disse. O gabinete do promotor público do Bronx não é o melhor. Eles estão tentando cobrir seus rastros de mentira, enganos e preconceitos. A irmã de Ramona, em resposta, o chamou de ameaça à sociedade, que nunca mais deveria poder ver a luz do dia. É um alívio para mim e para toda a minha família, disse Nicole Moore. A irmã não ficou surpresa que Bonnie continuou negando ter cometido o assassinato, como fez durante o julgamento. Todo mundo viu através disso e eu estou feliz por isso, disse Nicole. E como eu disse, e todas as testemunhas, agradeço muito a todos eles pelo que fizeram, porque eu entendo, todo mundo estava com medo dele. Nicole Moore também elogiou os investigadores do Departamento da Polícia de Nova York e do Ministério Público do Bronx por não desistirem até que a justiça fosse feita. Os promotores disseram que esconder o corpo na floresta de Orange County foi talvez a parte mais hedionda do crime, prolongando a agonia de não saber por seus entes queridos. Ele roubou da família de Ramona o que tantos familiares de vítimas de homicídio têm e agarram com sua esperança, que é o encerramento, disse a promotora. Isso é evidenciado pelo fato de que precisou de 3 anos para encontrar o corpo dela. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso terrível, a forma ali como ela desapareceu deixou todos os moradores ali daqueles apartamentos que tinham próximos bem preocupados, mas felizmente o caso foi resolvido. Ele nunca confessou exatamente o que ele fez, mas a gente imagina que foi isso mesmo, que ela acabou, sendo agredida, talvez até mesmo estrangulada. Isso não foi revelado a causa da morte dela, ficou ali, um mistério, mas foi isso. A gente acredita que foi isso que aconteceu, que ele atacou naquela noite e por fim escondeu seu corpo, mas a polícia foi lá e encontrou. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.